Boa noite. A guerra contra o tráfico de drogas não se restringe aos morros e traz consequências graves aos moradores nas ruas. O que muita gente não sabe é que as Forças Armadas brasileiras têm uma das melhores tropas de combate do mundo e que está preparada para qualquer tipo de batalha. Um grupo de homens carregados de equipamentos se reúne diante de uma grande porta aberta. Eles brincam, se cumprimentam o tempo todo. É a empolgação com a oportunidade que está logo adiante. O instrutor chama os primeiros da fila. E eles saltam no vazio. Para uma paisagem que pouca gente pode ver por um ângulo tão ousado. Do alto, o litoral do Rio de Janeiro é ainda mais bonito. Depois de quase 1 minuto de queda livre, eles abrem os paraquedas e aproveitam a vista por mais alguns instantes. O pouso é tranquilo. O salto foi um sucesso. Os homens que acabamos de ver estão acostumados com essas manobras nas alturas. Mas o grande alvo deles é outro: o mar. Nossa atividade primordial é o mergulho, né? Mas para que nós possamos cumprir todas as nossas tarefas, nós temos que nos especializar em diversas outras atividades. Cruzamos a ponte Rio-Niterói até chegarmos ao GRUMEC, o grupamento de mergulhadores de combate da Marinha. Um lugar onde o treinamento é árduo e incessante. Os que conseguem se formar, os que chegam ao fim, saem daqui como? Saem prontos para quaisquer tarefas que a Marinha lhes impuser. Os oficiais não podem mostrar o rosto. Trabalham em sigilo total para uma das forças militares mais preparadas do mundo. O GRUMEC é considerado a versão brasileira dos SEALs, a elite da Marinha dos Estados Unidos. Uma divisão que atua nos conflitos da Síria, Iraque e Afeganistão. Os mergulhadores de combate são escalados apenas em operações especiais da Marinha, como as missões de paz no Líbano e no Haiti. São militares extremamente patriotas, capazes de cumprir a missão com risco da própria vida. Mas antes de encarar essas missões, é preciso sobreviver ao rigoroso curso de formação. Uma rotina pesada de exercícios, mais intensa do que qualquer outro treinamento militar. A prova que esses 2 alunos vão realizar agora, aos nossos olhos, é uma prova extremamente difícil, uma prova extremamente pesada, mas aos olhos deles é uma das mais fáceis do curso. Na verdade, é uma prova que começa com corrida, tem nado e, por fim, eles vão enfrentar uma pista com cordas e alguns obstáculos. A gente vai colocar uma câmera, uma microcâmera aqui no corpo do aluno, justamente para tentar enxergar essa prova, para a gente tentar ter a visão deles de tudo isso que eles vão passar a partir de agora. Tudo pronto? É dada a largada. Os alunos saem correndo até a marina. Só que essa corridinha é só o começo. Eles nadam até completar a volta em um dos barcos atracados. E a corrida continua.
O circuito foi montado no meio da mata para testar a determinação dos oficiais. Eles se arrastam por obstáculos no chão. Escalam muros altos. Sobem e descem cordas amarradas nas mais adversas condições. Fala, aluno, cadê você, aluno? E vou fechar 12h35 o tempo do treino. Normalmente entre 11 e 14, 11 minutos. Mas é muito puxado, não é puxado? Olha, Não é muito treino pesado mesmo que eles passam. os obstáculos não são difíceis. O que o obstáculo requer é força e resistência, né? O 09 e o 38 se saíram bem, mas para o chefe, Que esse teste, eu diria que é o mais simples do curso, que tem menos desgaste e que menos reprova. em 39 anos de existência, o Grumec só formou 240 mergulhadores. Uma média baixa. Por ano, apenas 6 alunos aguentam as provas até o fim. Nem todo mundo tem condições de passar por testes como esse. Infelizmente não. E com isso nós perdemos alguns alunos, isso já é comum no curso, é normal, né? Para os que desistem, sobram as homenagens do pelotão. As mochilas dos desertores são jogadas no chão. Os alunos fazem uma espécie de funeral, com direito a cemitério, para os fracos sem ideal. Um preparo físico e psicológico exigido literalmente até embaixo d'água. É claro que todos os treinos aqui são importantes, mas os treinos na água, aqueles que exigem principalmente mergulho, acabam se tornando primordiais. Um desses treinos que a gente acompanha aqui é o do peso, que eu vou tentar ver como funciona agora. A ideia é atravessar 50 metros da piscina sem respirar, carregando um peso de 20 quilos. Cara, é impressionante como parece fácil olhando vocês fazerem. Fácil, né? Até que chega a minha vez. Chega mesmo. Quanto tempo normalmente se consegue ficar embaixo d'água com vocês? 3 minutos. Bom, chega de papo. Hora de tentar. Não consigo baixar. Os instrutores me dão uma força. Dá uma olhada pra ele, Marco. Ele vai fazer. Mas minha melhor tentativa não é tão boa quanto eu imagino. 18 segundos. 18 só? Sério? Pareceu mais. Eu contei 30 segundos na cabeça. Eternidade na água. Mesmo assim, me bate aquela vontade de testar os limites. Ah, será que eu tento ali? Ali é o fundo da piscina, que chega a 4 metros de profundidade. Posso? Vai. Não consigo. Não consigo. Dá uma agonia de... Eu sinto que eu não vou conseguir subir se eu tiver com essa pedra na mão. E olha que os alunos também têm uma tarefa mais difícil. Nadar com as mãos e os pés amarrados. O que é mais difícil? É controlar o corpo ou controlar a mente nessa hora? Faço com intenso treinamento
No final você acaba juntando tudo e consegue realizar esses testes. Testes que sempre podem ficar ainda mais complexos. É hora deles colocarem em prática tudo o que treinaram durante muito tempo aqui em terra firme. Na verdade, eles vão encarar a realidade no fundo do mar. E a gente vai acompanhar essa ação deles agora. O bote sai carregado de mergulhadores e armas. Eles vão precisar percorrer um longo percurso por debaixo d'água, ou seja, mergulhando, sem chamar atenção. Ou seja, não podem levantar a superfície, não podem fazer movimentos muito bruscos na água, não podem nem provocar bolhas também, porque senão alguém perceberia. Para isso, é fundamental o uso deste equipamento, chamado de FROGS. O que faz exatamente esse equipamento? Ele utiliza oxigênio puro, a 100%, e não solta bolhas. Isso é um equipamento militar extremamente furtivo. O FROGS é mais discreto que os cilindros de mergulho e permite que os militares fiquem até 7 horas embaixo d'água. Tem que controlar, é claro que a respiração é diferente, então é aí que entra o controle do corpo deles e da mente para poder respirar e entender como é que funciona esse terceiro pulmão para eles aqui. Os mergulhadores também têm uma técnica para entrar na água sem fazer muito barulho. Eles simplesmente entram na água. Não levantou uma bolha. Eu não sei nem exatamente para que lado eles foram. Provavelmente estejam aqui em volta da gente ainda, mas não dá para saber. Ah, tá aqui no meu pé. Senti só que puxou. Tem um detalhe, por essa missão ser uma missão de risco, eles têm que estar armados. Em missões como essa, os oficiais chegam a nadar até 10 quilômetros. Nós utilizamos o mergulho para sabotar, destruir, neutralizar embarcações ou para se infiltrar na área do objetivo. Discretamente, os mergulhadores se aproximam do navio. Eles revistam cada canto da embarcação, sempre atentos aos perigos que podem surgir. O líder do grupo sobe o último lance de escadas. Em seguida, eles alcançam a cabine. O navio está rendido. O litoral brasileiro precisa mesmo dessa proteção. Afinal, são 7.400 quilômetros de costa. Para proteger um território tão extenso, a Marinha conta com uma arma de peso no fundo do mar. A única maneira da gente conhecer um pouco da vida desses militares que passam longos dias dentro do submarino é justamente registrando essas cenas lá de baixo. A gente vai descer mais ou menos uns 6 metros. O submarino Tapajós tem 62 metros de comprimento. E você acha que ele é grande? É relativamente pequeno, né, para o que existe no mundo atualmente. Existem os nucleares que são bem maiores, tem mais de 100 metros, etc. Pequeno e apertado, muito apertado. O submarino, ele tem capacidade para comportar 42 pessoas. E como muitas delas passam muito tempo aqui, é preciso ter uma estrutura como se fosse uma casa mesmo. Tudo pequenininho, tudo improvisado, como por exemplo o banheiro, que é aqui, ó. Olha como é apertado o banheiro. A cozinha não passa de um cantinho com poucos utensílios. E os quartos, tudo muito apertado. Eu vou ter que entrar de lado também, porque esse é o único espaço que se tem, ó. E aqui tem uma cama em cima, 2. Aqui embaixo também é cama, ó. Entre uma infinidade de botões, telas e computadores, está um dispositivo para manter
a sanidade de quem passa até um mês embaixo d'água. Por enquanto, a iluminação aqui do submarino está clara, né? Isso aqui significa que lá fora está dia. Porque quando anoitece, como a gente não tem como saber aqui se está noite ou não, aí eles mudam a iluminação. A iluminação passa a ser uma iluminação vermelha, mais escura. Para o comandante do submarino, há outro fator importante para manter o foco dos militares. Existe uma camaradagem, um companheirismo muito grande também. Isso contribui para tornar essa convivência em espaço confinado por períodos que podem se tornar um pouco mais longos, suportável. Esse companheirismo também é fundamental nos momentos em que os mergulhadores saem do ambiente natural e ficam mais expostos. Nas missões em terra, os militares usam uma roupa diferente. Até o rosto é pintado para a camuflagem. E a estratégia funciona mesmo. Você de casa deve estar tendo a mesma dificuldade que eu tive aqui no início para saber onde ele estava se escondendo. Mas ele está aqui, ó. Olha só como um olhar só muito mais detalhista para perceber que ele está aqui já deitado na posição para atirar. Ele fica com o armamento aqui posicionado mais à frente, ó. O sniper é um atirador de elite. É o oficial com a mira mais precisa do pelotão. Você pode ficar, por exemplo, quanto tempo parado aí, esperando o momento certo para atirar? O sniper se posiciona muitas horas antes, até dias antes, e guiando a equipe de assalto para o melhor momento para a retomada das instalações e o resgate do refém. Com a proteção do sniper, a equipe de assalto avança pela mata. Na simulação, o grupo é reconhecido. É preciso deixar os adversários confusos. Eles usam agora esse artifício de jogar uma fumaça mais à frente para tentar despistar o inimigo. E não saber de onde é que estão vindo os tiros. E aí, quando eles avançam, cada vez mais próximos, fica muita fumaça aqui, é difícil até enxergar. Com o apoio de toda a equipe, eles conseguem atingir o objetivo. Seja em terra, na água ou no ar, os mergulhadores de combate têm a tarefa de proteger o território brasileiro, mesmo que, para isso, sejam obrigados a ultrapassar todos os extremos. Aqueles que se formam têm uma outra noção de seus limites, né? Eles percebem que são capazes de fazer muito mais do que aquilo que eles imaginavam que eram capazes no início do curso. Concentração, frieza e precisão. A responsabilidade de quem tem apenas uma chance para impedir o avanço de contrabandistas. Quem tiver medo, os que tiveram, sim, pediram para sair. É daqui a pouco no Câmera Record. O Rio Paraná é palco de uma disputa pelo controle da fronteira entre Brasil e Paraguai. De um lado, os traficantes e